Pode fazer a Vamos primeira. lá. Primeira pergunta. Os tipos e diferença entre os extintores. Você entender? Os tipos E que as existem. diferenças. A gente trabalha aqui com três tipos, é a classe A, classe B e classe C. A classe A, ele apaga incêndio em materiais sólidos, que seja plástico, papel, tecido, madeira, entendeu? A classe B é um pó químico, certo? Um pó químico seco. Ele é a base de bicarbonato de sódio e apaga fogo, é mais apropriado para a parte elétrica. A parte elétrica de motores, essa fiação mais grosseira, né? Sei. Ele apaga o fogo tanto na classe B como na classe C. A classe C é a classe dos combustíveis líquidos. Líquidos Entendeu? inflamáveis. Líquidos inflamáveis. E tem o de CO2 também. O de CO2 ele apaga tanto na classe B como na classe C. Só que ele tem uma particularidade, ele é um extintor, é um gás, né, CO2, né, como vocês devem saber, né, o gás carbônico. Por ser um gás, ele é mais direcionado para partes eletrônicas, entendeu? Porque ele apaga o fogo sem danificar o material. E o pó não, o pó ele é a base de bicarbonato de sódio, onde ele pegar ele danifica, Sei. entendeu? Então, quando se fala em equipamentos eletrônicos, a gente utiliza mais o extintor de CO2. Essa parte elétrica mais grosseira, de motores elétricos e tal, se usa mais o de pó químico. E o de água pressurizada é o da classe A, que apaga fogo Materiais e sólidos, né? materiais sólidos. E ainda tem o ABC, né, que é uma novidade do mercado, ele surgiu há mais ou menos uns 5 anos, e é esse aí que estão falando dos veículos, né, que deixou de ser, pelo menos temporariamente ainda não está decidido mesmo, deixou de ser obrigatório, entendeu? E também tem ele industrial, certo? É o ABC, ele junta as 3 classes de incêndio em apenas um equipamento. Certo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A forma física do extintor interfere no trabalho de apagar um incêndio? A forma física, veja só, isso é um equipamento totalmente dimensionado, entendeu? Para a gente descarregar aquele extintor ali e ele ter aquele tamanho, aquele comprimento do jato, entendeu? A forma que ele se espalha, aquele jato, ele não é por acaso, vai desde os dimensionamentos, certo? Que é feito o extintor, entendeu? E o modo de aplicação da pessoa que está usando, entendeu? Então, a questão da forma dele, não foi isso que você falou? Se a forma interfere. É isso que eu estou lhe dizendo, é a questão dos dimensionamentos. A forma, essa forma, ele é dessa forma que ele foi dimensionado assim, não pode ser modificado a menos que exista um outro projeto, entendeu? Sei. A diferença entre eles serem pequeno e grande. Exatamente. Um pequeno, Tem alguma ele diferença para tem uso? uma diferença, sim. Eles têm aí o grande ele tem uma capacidade extintora maior do que o menor. E assim sucessivamente. Né? Entendi. Certo. Próximo. Por que avaliações de bico entre os tipos diferentes de extintores? Como? Avaliações do bico do extintor. Do bico, certo. De CO2 e de água. Veja só, o extintor de CO2 ele tem um difusor na ponta, né? Tem a mangueira e tem um difusor. O difusor ele é bem largo, né? A saída é bem larga, justamente porque ele é um gás. Então tem que ter abertura para o gás se espalhar. Porque a forma como ele apaga o fogo é abafando o oxigênio do ambiente, entendeu? Sei. Então ele tem que ter largura, que é para aquele gás sair e abafar todo o ambiente, tirando o oxigênio e apagando o fogo. E o extintor de água pressurizada, o bico é bem fininho, o diâmetro dele, porque tem que formar um jato que dê pelo menos uns 5 metros de comprimento. Para aplicar de longe. Exatamente, para a pessoa utilizar de longe. E o de pó químico já é um pouco mais largo do que o de água e mais o diâmetro bem menor do que o de CO2. Porque o de pó químico ele tem que formar uma cortina ele é muito fino, né? Tem que formar assim uma cortina de fumaça, aquela poeira, justamente para abafar também o oxigênio do ambiente. Certo. Como usar o lacre de segurança corretamente?
O lacre de segurança, ele existe sim a forma de ser colocado, né? O lacre é o tipo escama de peixe que a gente usa, né? O que é permitido pela norma, e ele é colocado de certa forma que ele entra, a gente emenda as duas extremidades, uma é tipo uma hastezinha e a outra é onde ele encaixa, então a gente puxa ele de uma certa forma que a própria estrutura dele, se você quiser tirar ele, você não consegue mais tirar, porque a estrutura dele não deixa. Se você tenta retornar, ele trava, entendeu? E ele, de uma forma que ele só sai se você torar ele. Né? Para o uso tem que romper. A forma correta é essa. Certo. Você coloca, ele é colocado de uma forma que ele não retorna mais, ele trava, só sai sendo rompido. Certo. Qual é a sua recomendação quanto à sinalização dos extintores? Em relação à parede, no chão e no local em volta dele? Olha, a sinalização é uma coisa muito importante, porque no momento de um sinistro, todo mundo fica alterado, né? Com muita preocupação e correria. É um momento de muita preocupação e correria. Então a sinalização é de muita importância, você ter uma boa visibilidade dessa sinalização. Não interessa se o extintor está pendurado na parede ou se está no suporte de piso no chão, mas que ele esteja bem sinalizado, com a placa dizendo que tipo é aquele extintor e que também tem a sinalização horizontal, a demarcação de piso que a gente chama. A demarcação é padrão 1 metro por 1 metro? 1 metro por 1 metro, né, onde mostra que ali tem um extintor. Internamente ela é tudo vermelho, pintado o solo vermelho, e tem uma faixa amarela na borda, em volta, justamente dizendo que ali tem um extintor de incêndio. Certo. Em relação à vida útil de cada tipo de extintor? Olha, o cilindro do extintor, ele tem um teste hidrostático a ser feito a cada 5 anos. E o que vai dizer se ele tem mais 5 anos para frente de vida útil ou não é esse teste. Ele é testado a uma pressão 2,5 vezes a pressão de trabalho dele. Então, se ele tem uma pressão X, vai ser essa pressão 2,5 vezes que é colocada dentro dele para ver se ele suporta essa pressão. Suportando essa pressão, é uma margem bem segura para ele ficar lá junto dentro do estabelecimento comercial, sem oferecer risco ao usuário, ao dono do extintor, né? Certo. A próxima é em relação ao tempo de manutenção ou o famoso teste de verificação do extintor. Olha, é o seguinte, tempo de manutenção? Se varia de uma classe para outra? Não, existem umas normas, né? Nível 1, 2 e 3, mas em geral o mais aconselhado é uma vez no ano, anualmente, você entregar aquele extintor a uma empresa especializada na área, licenciada pelo Inmetro, né, e fiscalizada, para eles fazerem uma manutenção, né, anualmente. Certo. E, de acordo com as normas, tem que ser anualmente ou... Sim. Anualmente, né? O aconselhável. Exatamente. Certo. Aí, o senhor conhece os tipos de multa ou de advertência no não cumprimento das normas? Olha, quem fiscaliza o cliente é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é quem fiscaliza tudo isso. E existe multa, sim. Existe multa. Se o Corpo de Bombeiros pegar o equipamento vencido ou descarregado, ele vai, logicamente, dar um prazo para você se organizar. Caso o cliente, a pessoa que ele pegou irregular, não cumpre o prazo, ele vai tomar uma providência, desde uma multa e outras coisas também. Certo. Como calcular a quantidade de extintores com base na área, no número de pessoas e no grau de risco do local? Bom, basicamente a norma diz que a cada 50 metros quadrados tem que ter um extintor de incêndio, certo? Isso pode ser variado dependendo do grau de risco. Agora, basicamente, a cada 50 metros quadrados, um extintor de acordo com o que aquele ambiente exige, de acordo com o que aquele ambiente vai ter ali dentro. Né? O que ele vai ter ali dentro. A gente está focando em fluxo de público, como restaurante, sala de aula, essas coisas.
Tem alguma norma? Você diz assim, pela quantidade de pessoas? Não se mede pela quantidade de pessoas, não. Se mede pelo tamanho da área e pelo que aquela área vai armazenar. O tamanho de pessoas, ou a quantidade de pessoas vai influenciar mais na saída de emergência, né? Exatamente, numa rota de fuga. Onde a água Certo. de inflamável, a demanda de estouro vai ser maior. E aí vamos ver a próxima. Qual é a forma correta de se manusear o extintor de incêndio para apagar o fogo? Olha, usa-se o extintor na posição vertical, ou seja, em pezinho, do jeito que ele está. A forma correta é essa, posição vertical. Posicionado da forma que ele está pendurado na parede ou no suporte de piso. Você tirou dali e coloca ele da mesma O forma. rompimento do lacre pode ser ele quando ele estiver fixo ou depois? Não, você só rompe o lacre quando você tiver com ele posicionado, né? Certo. Posicionado ou não, o lacre você pode até romper ele quando estiver tirando da parede, né? Porque o importante é que você chegue já no momento de usá-lo, se ele tiver já sem o lacre, melhor. Se você tiver um momento que você puxa antes de posicioná-lo, melhor ainda. Certo. Próxima. Se o senhor sabe qual é o material usado na fabricação dos cascos dos extintores e a sua influência? É aço. Aço não é galvanizado, é o aço 1020. É o aço 1020. Aço 1020, né? Chapa fina frio. Chapa de aço fina frio, 1020. Você sabe a espessura mais ou menos? Olha, a espessura é chapa de 1 milímetro, 1,2. É bem fininho, né? É uma chapa fina. Depende, se ele for de baixa pressão. O extintor de CO2 é de alta pressão. A chapa é bem grossa, porque ele é um extintor de alta pressão. Certo. Se o senhor sabe de algum perigo relacionado ao contato, à manutenção de certos componentes de extintores, como o pó químico e o CO2, Repita, por favor. por exemplo, se existe algum perigo ao contato com o pó químico ou o CO2 dos extintores? Perigo com quem está utilizando? A ingestão do pó, então se pegar no olho. Não, veja só. Se fosse perigoso para o usuário, a lei não permitiria que existisse aquele contato, né? Ele não faz mal nenhum, não. Agora, se bem que você não pode também, por saber que ele não faz mal algum, chegar e usar, deixar cair no olho. Não, você tem que ter os cuidados básicos, né? Não deixa de ser um produto químico, mas que não oferece risco nenhum, não. Não é um risco grave, né? Não, nenhum risco grave. Pode dar alguma irritação, alguma coisa, por ser químico, né? Mas nada grave. Se você se cair em grande quantidade no seu olho, talvez um ardorzinho no olho, alguma coisa assim. Nada de... O extintor de água é feito puramente de água ou possui algum outro componente? Não, ele é a água, essa água da torneira, da cajepa mesmo, que a gente chama, né? E tem a pressão, que a pressão é para empurrar a água para fora. Então é só isso mesmo, a água com a pressão. Certo. Existe algum tipo de risco no extintor em si, tipo lifar, ele explodir, algo assim? Olha, não. Já tivemos aqui um caso de uma pessoa que o extintor explodiu Porque é pressão, numa então... fábrica, mas era um tipo de extintor que ele foi ficando defasado, fora de uso, e hoje em dia tem muito pouco dele, quase não tem mais. É o extintor de pressurização indireta, ou seja, você tem o cilindro do extintor, onde fica o agente extintor, e tinha uma garrafinha de lado, que era justamente para dar pressão para jogar o agente extintor para fora. Então, no momento que você ia descarregar esse extintor, você tinha que abrir a ampola de pressão para jogar a pressão para dentro do extintor e acionar a pistola do extintor. Você tinha que fazer 2 procedimentos, entendeu? E tornava-se perigoso por quê? Porque aquele extintor ele estaria na sua parede despressurizado, e só no momento que você fosse utilizar ele, você abria a ampola de pressão e aí que ele ia ficar pressurizado. O perigo justamente está aí, porque a parede da chapa já poderia estar velha, já meia não tão forte, né? E quando você abre aquela ampola que joga aquela pressão assim, repentinamente, de uma vez, aí sim existia o risco de explosão. E aconteceu, explodiu e matou uma pessoa aqui em João Pessoa pelo menos uns 15 a 20 anos atrás. Mas esse tipo de extintor não existe mais. Os de hoje, eles já são pressurizados,
Quer dizer, não existe mais esse risco. Então não existe risco de explosão de extintor. Certo, entendi. Então, aí, quais os preços dos extintores e se existe uma diferença de preço dependendo do tipo? Existe. O extintor de pó químico ABC, que tem as 3 classes de incêndio, é um valor. Se for de pó químico, sendo BC, é outro valor. O de água também é outro valor. E o de CO2 também é outro valor. Certo. Existe o mais caro entre eles. É O mais caro é o de CO2, é o de gás carbônico. Justamente pelo corpo dele, a estrutura dele ser bem forte. a chapa mais A grossa chapa também. bem grossa. Além disso, é gás. Tá? É mais barato do que água, né? Existe manutenção diferenciada dependendo do tipo de extintor? Sim, esse extintor de CO2 ele é para ser pesado no mínimo a cada 6 meses, né? E já esses outros de pó químico e de água não, a gente só mexe nele anualmente mesmo. Certo. Como saber quais tipos de extintores podem ser usados em cada tipo de local? Dependendo do que você vai colocar naquele ambiente. Se você vai colocar naquele ambiente materiais como papel, madeira, tecido, plásticos, então são materiais sólidos. Então você sabe que você vai utilizar ali o extintor de água, entendeu? Que é o que a água apaga. Agora, se você vai colocar ali dentro daquele ambiente componentes elétricos energizados, aí você vai utilizar o de CO2 ou de pó químico. No caso de, se tiver, por exemplo, muita fiação e uma loja de líquido inflamável, por exemplo. Exato, um posto de gasolina, né? Vamos dizer, aí ali tem muito líquido inflamável, então você vai colocar o extintor apropriado para líquido inflamável. Eu posso pôr também 2 extintores, né? Por exemplo, o de água e o de pó químico. O de água em posto de gasolina não é interessante, porque a água, ela, ao invés de apagar o fogo, se você joga a água em cima do líquido, vai ajudar a espalhar aquele líquido. Então não é interessante você usar o extintor de água no líquido inflamável. Certo. Ou seja, no posto de gasolina só na parte administrativa. Certo? Como analisar o indicador de pressão? Como analisar se ele está bom ou não, é isso? Ou Isso. você está dizendo assim, você está perguntando de uma forma para o leigo chegar e olhar se tem pressão ou não tem pressão? De forma geral. Para o leigo chegar e ver. Pronto, existe uma faixa de operação que diz, é uma faixa da cor verde e tem o nome, faixa de operação. Quando ele estiver nessa faixa verde é que ele Ele está apto. tá apto, exatamente. Certo. Essa faixa verde fica central. Para um lado tem uma faixa vermelha, que está dizendo que ele está fora da operação. Ele está ali, ou está com excesso de pressão, ou não está funcionando bem. E se ele ficar na faixa do lado esquerdo, é uma faixa branca, aliás, amarela. Aí está dizendo também que ele está sem pressão. Certo. Próximo. Próxima pergunta. Sim. Você conhece a Fire Extinction Ball? É um novo produto que está sendo criado para apagar incêndio de maneira rápida. Olha, não chegou aqui ainda não. Por enquanto eu já posso até ter ouvido falar, mas não. A gente tem um vídeo, se eu quiser dar uma olhada. É porque no momento eu estou recebendo mais por educação, mas não estou tão ocupado mesmo. Né? Ok, Se então você quiser deixar aí, eu posso até olhar depois. Certo. A gente manda por e-mail para o senhor. Pronto. Acho que foi isso, né? Só acabou já? É. Então é só isso mesmo. Ok, muito obrigado.